Boa noite e sejam todos bem-vindos. Nós nos alegramos por essa oportunidade que Deus nos concede de adorar a Deus, de louvar aquele que nos criou a sua imagem e semelhança para expressarmos o seu querer, a sua vontade e também para usufruirmos a sua companhia. Deus criou o homem e Deus comungou com o homem. Quando nós lemos lá as primeiras palavras da Bíblia, nós lemos que Deus falava com o homem, Deus se importava com o homem, Deus atendeu ao homem e Deus requereu do homem a sua resposta. E é isso que nós ainda fazemos hoje quando nós nos reunimos, como nesse momento. Nós respondemos ao nosso Criador. Nós atendemos à sua vocação, ao seu chamado. Nós nos alegramos por estar na sua presença. O culto, então, é esse encontro da criatura com o Criador. Mas no nosso caso é mais até, o culto é o encontro com o nosso Deus Redentor, o nosso Deus Salvador. Então nós damos a todos vocês o nosso bem-vindo, desejando que Deus esteja com todos vocês. Hoje é um dia especial, um feriado nacional, mas também um dia marcante para nós, porque perdemos um amigo, um pastor, um servo de Deus, faleceu ontem e foi sepultado hoje, lá na cidade de Itapira. Ele é um amigo nosso, colega pastor, professor no nosso seminário, professor também em outros seminários, como o Seminário Servo de Cristo. O nosso amigo, o pastor Luiz Fernando dos Santos. Uma pessoa que impactou nossa vida, contribuiu conosco, nos concedeu os dons e os talentos que Deus deu a ele. E hoje nós louvamos a Deus pela sua vida e também temos uma tristeza de nos despedir dele. Então, ele deixa uma esposa, agora viúva, Regina, e uma filha, Thalita. E nós, então, vamos lembrar disso também em nossa oração nessa hora e orar, né? Pela Regina e pela Thalita, pela Igreja Presbiteriana de Itapira, que perdeu o seu pastor ontem também. Temos aqui o Vinícius. Eu vou convidar você, Vinícius, a vir aqui e orar a Deus, por favor. Senhor, é com gratidão que oramos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E cientes desse cuidado, desse amor, recorremos ao Senhor neste momento, rogando pela família, nosso querido professor e pastor, reverendo Luiz Fernando, que nesse momento estão enlutados, estão tristes por conta dessa perda. Todos nós do seminário, das igrejas que ele pastoreou e deixou o seu legado, todos nós estamos entristecidos com isso. Mas o que nos consola é saber que Ele está com o Senhor. O nosso clamor neste momento é que o Senhor esteja consolando o coração de cada um, de cada irmão, de cada familiar, de cada seminarista, cada professor, cada pastor amigo que ao longo desses anos caminhou com Luiz Fernando e viu nele um amigo, um tutor, alguém que pôde confiar. Somos gratos ao Senhor pelo legado dele em nossas vidas, por todo esse cuidado e esse amor que destinou a nós. E hoje nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que Ele está com o Senhor. E um dia todos nós poderemos, junto ao nosso irmão e amigo, louvar o nome do Senhor e cantar Santo, Santo é o Senhor. Mas nesse momento queremos orar por essa igreja e por este culto, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da Tua palavra.
e que sejamos edificados por Ti. Que em cada pedido de oração, em cada súplica, em cada momento, o Senhor esteja conduzindo e esteja recebendo esse culto para o louvor da Tua glória. Nós confiamos e descansamos no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Essa é a nossa singela oração nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então vamos adorar a Deus. Nós temos um cântico que cantamos aqui na nossa igreja, que nos convida ao louvor. E quero então convidar você a participar desse louvor. Mas antes de cantarmos, eu convido você também para compartilhar esse nosso encontro com algum grupo que você pertença, com alguém que você queira chamar para estar aqui conosco. Então, enquanto louvamos a Deus, vamos também usar aí os nossos aplicativos e compartilhar esse tempo nosso aqui, trazendo mais pessoas. Além disso, eu gostaria de pedir, se você puder, coloque aí o seu boa noite, para nós percebermos todos que estão reunidos aqui. Louvemos então o Senhor. Nós agora oramos, nós temos motivos pelos quais temos orado todos os nossos encontros às quartas-feiras, porque Jesus disse que a sua casa, a igreja, é uma casa de oração para todos os povos. E nós então temos atendido a essa palavra de Jesus e orado pelas nações que estão em conflito ou em guerras,
e também pelos missionários. E eu vou pedir ao Weber para nos conduzir, Weber, por favor, nessa oração ao Senhor. Eu vou aqui passando os slides. E aí você vai orando para a gente, por favor, Weber. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, pela existência da Tua Igreja, pela resistência da Tua Igreja em mais um dia. E temos certeza dela porque o Senhor é quem a sustenta. O Senhor é quem a mantém nos mais diversos lugares onde ela é perseguida, onde o mundo está em conflito, onde o mundo tenta destruir. Senhor, nós queremos interceder e pedir por esses irmãos, por essa igreja, por esse teu povo espalhado por todo o mundo e que precisa do Senhor e que o Senhor tem fortalecido para se manter firme na Tua palavra, firme no Teu Evangelho, e é isso que nós te pedimos, Deus. Sustenta-os, guarda-os, que no sangue deles nasçam novos cristãos, mais pessoas que adorem o Teu nome, mais pessoas, Deus, que louvam e espalham a Tua verdade de salvação. Senhor, nós também queremos te pedir pelos missionários, aqueles que são enviados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que estão em outros lugares, em outras culturas, Deus. Que o Senhor esteja dando a eles a capacidade de comunicação, de aculturação, Deus, para apresentarem o Teu Evangelho de forma fiel. Que eles sejam, Deus amado, instrumentos do Senhor para a apresentação do Teu Filho, que é quem tira o pecado do mundo. Senhor, nós também queremos te pedir por aqueles missionários que estão aqui em terras brasileiras, aqueles que a Igreja Presbiteriana tem enviado, Deus, como missionários para o nosso próprio povo. Deus, que eles também sejam sensíveis para apresentarem a Tua palavra, a Tua verdade, onde quer que eles estejam, Deus. Dê-lhes a força, dê-lhes o ânimo, que eles possam, Senhor, estar sendo fiéis e amando cada um que chega até eles, ou a cada um a quem eles vão para apresentar a Tua verdade. Senhor, também queremos interceder, pedir pela vida daqueles que a nossa igreja do Jardim Guanabara tem apoiado. Missionários amados por nós, conhecidos por nós, que temos acompanhado o trabalho, que percebemos, Deus, o Senhor tem feito frutificar. Senhor, que esses irmãos também sejam fortificados e que nós sejamos instrumentos para encorajá-los, para sustentá-los, para cuidar desses missionários, Deus amado. Obrigado pelo privilégio de participar da Tua missão, mesmo à distância, onde esses irmãos estão. Que nós também não negligenciemos a nossa missão e sabemos que o Senhor tem nos permitido ajudar instituições aqui na nossa cidade, Deus. Aqui onde nós estamos em Campinas, e nós pedimos que continue nos guiando nesses trabalhos, Deus. Que nós nos envolvamos, que nós nos apresentemos diante do Senhor para serviço a essa cidade, para pregação do Teu Evangelho, para mostrar a Tua verdade, a Tua luz, a graça, Deus amado, que há na salvação em Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por essa noite, em que, falando contigo, nós somos transformados, encorajados e desafiados a apresentar quem o Senhor é ao mundo, a começar aqui até os confins da terra. É assim que eu te oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. De outubro é o mês que nós lembramos do movimento de Deus chamado a Reforma Protestante. Então nós lembramos que fazemos parte desse movimento e que Deus continua renovando a sua igreja. A igreja de Deus está sempre sendo reformada, renovada.
Crendo nisso, então, nós queremos adorar a Deus agora com esse hino tão conhecido. Eu convido você a participar do cântico desse hino. Hoje nós temos aqui conosco novamente o nosso irmão, estudante de teologia aqui do nosso seminário, o Natan Cerqueira. Eu convidei o Natan para fazer uma série de 3 estudos aqui conosco, porque Deus agraciou o Natan com a oportunidade de fazer um curso em Israel, um curso de arqueologia bíblica, de estudos bíblicos, um curso que certamente acrescentou muito a ele.
e ele tem muita alegria de compartilhar aqui conosco algo, né? Um pouquinho do muito que ele aprendeu lá. A semana passada nós já o ouvimos e percebemos a importância da arqueologia, como o conhecimento da arqueologia, da história bíblica, nos ajuda a compreender a mensagem de Deus para nós, né? Então, o estudo da Bíblia é maravilhoso, porque quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente compreende e recebe a mensagem de Deus. Então, Natan, mais uma vez, obrigado pela sua disposição de estar com a gente. Vamos ouvi-lo, então, nessa mensagem que Deus te ajudou a preparar para nos entregar aqui. Peço que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Esse é o texto base do nosso estudo hoje, que é intitulado O Deus que Canta. Então, nosso estudo hoje se chama O Deus que Canta, o juízo em ação na parábola da vinha de Sorek. Isaías 5, versículos 1 a 7. Eu vou ler. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Palavra do Senhor. Irmãos, os autores bíblicos, eles não eram poetas abstratos. Na verdade, as ilustrações e metáforas se valiam de imagens e realidades bastante concretas. Então, quando Jesus fala que o reino do céu é como tal e tal coisa, ele não é um poeta que está inventando aquilo do nada. Quando o salmista diz, porque está batido a minha alma, e segue cantando, ele não está tirando aquilo do nada. E a mesma coisa acontece aqui. Isaías está aqui nesta canção de amor, falando de coisas que para nós, removidos da monarquia de Judá, em 2.700 anos, estamos a um hemisfério de distância, umas 20 línguas de distância, nós simplesmente não conseguimos compreender aquilo que tão naturalmente viria à audiência original. Então, o meu objetivo hoje é fazer com que vocês entendam por que esse texto é um dos meus preferidos da Bíblia. Eu não vou persuadi-los que esse texto entre na lista de vocês de preferidos, mas que pelo menos quando vocês lerem na próxima vez, consigam ver aqui coisas que na nossa leitura corrida a gente não vê. Ali no nosso slide tem o grande rolo de Isaías, descoberto em Qumran, 7,5 metros de comprimento, 25 centímetros de tamanho, ou seja, aproximadamente, imagine essa Bíblia, ao longo de 7,5 metros, todo o livro de Isaías, o texto preservado, e nós vamos falar de uma porçãozinha dele. Mas antes eu queria fazer aqui um exercício com vocês. Eu, quando li o Salmo 23, eu pensava nisso. Né? Ovelhas no campo, um pastor ali. Tão bonito que a ovelha quase não precisa de pastor, né? Ela vai sozinha. Ela se pastoreia sozinha. Até que eu vi como é que é o deserto da Judéia. Aí realmente você precisa de um pastor, né? Na foto do canto inferior esquerdo, lá naquela parte sombreada, ali tem um pouquinho de água, você começa a ver umas árvores. Né? As águas do descanso. Aí o pastor vai lá, mas não é só a ovelha que bebe água lá, chacal também, né? Então o pastor tem que afugentar predador. Então,
vocês terem uma ideia, né? Como a gente olha para um texto e não consegue imaginar bem o contexto, a gente coloca a nossa concepção do que seria, e não consegue pegar muito bem. Pois hoje, esse Isaías 5 acontece também na Judéia, mas na outra metade. Metade é isso daí, e a outra metade é o terreno montanhoso de Judá. Então nós vamos entender essa mensagem, Isaías 5, 1-7, à luz do seu contexto físico e textual ou literário. Tem muito mais coisa nessa parábola. Tem muitas figuras de linguagem, tem muitos trocadilhos com a língua hebraica, mas não é isso que nós vamos falar hoje. Vai ser o contexto físico e o literário dele. E, curiosidade, aquele quadradinho é o nosso texto de hoje. Isaías 5, 1-7, naquele quadradinho ali, vocês podem acessar esse rolo na internet. Quem quiser tentar ler o hebraico de Qumran, depois eu mando o link. E tem a região montanhosa de Judá. Mais especificamente, o Vale de Sorek. Essas fotos aí que eu tirei. Esse vale especificamente está sendo tratado aqui. E eu vou mostrar por quê. Vamos voltar ao texto. Então, versículo 1 diz: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve um vinho no outeiro fertilíssimo. Fertilíssimo. E ele, então, ele sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Vides escolhidas é que é Sorek. Sorek significa várias coisas. Sorek é a cor da uva, uma espécie de magenta, um vermelho meio escuro. Sorek também é a cor dessa terra e é o nome desse vale. É o nome desse vale. Então, quando ele está colocando que plantou Sorek, o judeu em Jerusalém está... aqui. Somos nós, o povo escolhido, bem aqui nessa terra. É isso mesmo, somos nós, as vides escolhidas. Aí Isaías continuou falando. Edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Vou falar desses 2 versículos aqui para a questão do contexto físico. Primeiro, o outeiro fertilíssimo. Realmente a região montanhosa de Judá é muito fértil. É muito fértil. Ela tem um calcário ali chamado sino maniano, da era que surgiu aquele calcário, e ele é ótimo. Ele é ótimo para construir aquelas grandes pedras de Jerusalém que você tem lá no templo de Herodes, vem desse terreno. O solo que se forma em cima, que o nome é terra rosa, porque ele é realmente rosado, magenta, sorek, ele é muito fértil. Ele é uma pedra que retém água, então é bom de plantar. Na semana que vem, quando nós falarmos de Berseba, que é no deserto, eu vou mostrar para vocês também, quando se fala de água na Bíblia, não é, ai que poético, rios de água viva fluirão, ai que lindo, não é isso. Significa coisa específica na mente agrícola do povo, os tipos de água. E essa aí é uma pedra que retém água, por isso que é bom de plantar lá. Então ela tem boa rocha, ela tem bom solo e ela era cobiçada por outros povos. Antes da monarquia de Judá, por exemplo, os filisteus estavam aí. É aí que lá em Gênesis 16, no Vale de Sorek, que Sansão conhece Dalila. Depois ele está lá em Gaza, arrancando os portões dos filisteus, ele só para vir de Sorek, para o Vale de Sorek, e conhece Dalila. E eles mandam príncipes lá para subornar Dalila, ou seja, os filisteus tinham presença lá. É importante estar ali, é uma terra boa e estratégica. Então é um outeiro fertilíssimo mesmo. O termo em hebraico aqui significa filho do óleo, do azeite. Essa foto, inclusive, é de uma vinícola de lá. É a vinícola de hoje, que tem lá. Ainda hoje se planta vinho no Vale de Sorek. E vinho bom. E o que ele fez? O que esse agricultor fez? Sachou-a. A gente, talvez, os que não mexam com jardinagem, não vai saber o que é um sacho. Mas se você for Leroy Merlin, você vai ver uma picareta pequenininha que ela serve para arrancar a pedra do solo. Isso que é sachar. Uma picareta que arranca a pedrinha do solo. Então, você tirou todo o pedregulho, vocês estão vendo ali aquelas fotos? Porque estão vendo, não sei se não dá para ver, mas tem muito espinho na terra e tem muita pedra. Tem muita pedra. Então, é uma terra muito fértil, mas difícil de trabalhar. É uma terra dos caminhos tortuosos. Quando vocês leem lá em Juízes, que Débora, lá em Efraim, mandou chamar Balaque, lá em Naftali. Porque, olha, a gente tem que conquistar a planície. Fala que ele foi por caminhos tortuosos, foi caminhos como esse daí, em cima das pedrinhas, não foi nas estradas principais. Porque senão os cananeus os pegariam. Então, é uma terrena difícil. Então, limpou de pedras, sachou, é um trabalho árduo. Qualquer judeu nessa época, assim que eu vi isso, realmente, é isso aí que você faz mesmo. É difícil. Aí edificou uma torre, construiu um lagar. Veja, vocês estão vendo que ele é bem íngreme. É um vale quase um V. É diferente dos vales que nós temos aqui em São Paulo, em Minas. São aqueles
morros, aqueles vales lindos, meio preguiçosos, assim, você vê as cabeças de gado, você vê a grama, não é desse jeito, é assim. É vale em ver. Quando vocês leem lá em 2 Samuel que Jonatas, filho de Saul, 1 Samuel, aliás, foi engatinhando com a armadura num vale, desceu, subiu e ainda deu em 20 filisteus, você pode ter certeza que esse ano com bastante preparo físico, porque os vales lá são assim. E então o que acontece? Quando chove, a chuva leva todo o solo bom embora, a terra rosa, lá para baixo. O que é que você faz então? Você desce, mas ele é muito íngreme, você não consegue usar uma carroça. Ainda hoje você não mecaniza a agricultura lá. Então o que você faz? Depois de ter sachado a terra para arrancar a pedrinha, depois de ter tirado os espinhos, ter feito tudo isso nessa terra que é muito fértil, mas muito trabalhosa, o que ele faz? Vamos lá para baixo para pegar o sol, que foi varrido pela chuva. E como que ele vai? Vai ele, um jumento, com 2 alvares do lado do filho dele, e vão subindo. Até formar sol suficiente para fazer terraços que vocês veem. É tudo terraço. Do contrário, sempre que chover, vai varrer o sol superior. Ele tipo uma torre, constrói uma lagar para pisar uva. Ele constrói todas as estruturas necessárias para fazer com que essa terra tem muito potencial, mas é muito difícil seja bem aproveitada. Então, esses 2 versículos aqui é como um temporal de Judá. Eles estão sabendo muito bem o que é isso. Não é poético, é uma vinha, é trabalho duro, é árduo. E por que alguém faria isso? Por que alguém está de trabalho de plantar vides colhidas, o sórex, e esperar uvas boas? Porque isso era o tipo de vida do judeu naquela época. Socialmente falando, é como o brasileiro na casa própria. Você tem nascido 30 anos, você vai trabalhando para pagar, porque chega no final da vida você tem seu lugarzinho. Lá em Ezequiel 4:4, o ideal de aposentadoria do judeu é o quê? Cada um debaixo da sua figueira. A figueira que estava pequena. Cada um debaixo da sua figueira e debaixo da sua figueira. Esse é o ideal deles. Assim como nós, você quer ter casa própria. O Brasil é um país que tem história inflacionária, você quer ter onde morar, não está dependendo de aluguel. Então, o que o judeu, quando escuta isso, quer? Vale a pena fazer isso. Porque para chegar no fim da vida, está debaixo da sua figueira e da sua videira. Então, o que acontece depois desse trabalho? Esse agricultor queria sorek, fez tudo o necessário para obter sorek, obter uvas boas, vides escolhidas, e obter uvas ruins. Aí, agora, ele pergunta: agora, pois, moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Um judeu saberia responder: não, você fez tudo. Você fez tudo. E olha, a pergunta que ele faz, esse moradores e homens, moradores de Jerusalém, homens de Judá, ele está, no texto hebraico, está no singular e sem nenhum artigo. Então está indefinido. É como se ele estivesse dizendo: qualquer um de vocês, qualquer um dos homens de Judá, qualquer um dos homens de Jerusalém, me responda. Agora, o que eu faço? A culpa foi minha, que não frutificou? Eu deixei de fazer alguma coisa? Eu arranquei toda a pedrinha lá com o sacho, desci lá para pegar o solo, trouxe, construí uma sebe, fiz o terraço. Foi culpa minha? Ou o problema está na própria raiz? Essa é a lição número 1 de hoje. O problema dessa uva aqui, que tem aparência de sorek, tem aparência de uva boa, de vide escolhida, ela está dando uvas bravas. O problema está na raiz, a própria cepa que é a culpada, não foi o agricultor. Agora, pois, os farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. É o que qualquer judeu faria, se plantou, depois de todo esse trabalho, plantasse algo e desse uvas ruins. Torná-la em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Essas fotos que eu pus de espinheiro lá, eu pisei lá, ainda bem que estava de bota. Cresce espinheiro, basta você deixar de cuidar, uma semana o espinho já toma conta. É um trabalho constante. Então veja que o ideal de aposentadoria do judeu, de estar debaixo da sua figueira e da sua videira, não é igual a gente pensa em aposentadoria, estar na praia tomando água de coco. É trabalho constante para poder usufruir do fruto do seu trabalho. Então o que acontece?
O problema é na raiz, pois eu não vou mais tomar conta. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. A mesma coisa que cresce quando o pecado entra no mundo, lá em Gênesis 3. Mesma coisa que cresce. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Por quê? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, a audiência de Isaías ia dizer, opa, se somos nós essa vinha aí, está dizendo o quê? Que Deus vai tocar fogo em nós e dar por pasto para as nações? Então, que a Síria vai vir aqui nos pisotear? Isso não era para ser uma canção de amor? Não está parecendo uma canção de amor. Aí, agora, a gente vai entrar na segunda parte do nosso estudo. A primeira foi a parte física. Vamos falar da parte literária. Porque que canção de amor é essa? Aí sou eu com meus mapas lá. Veja, essa é a lição número 2, que é o seguinte. Você nunca lê a Bíblia, ou um trecho da Bíblia, em isolamento. Você tem de pegar o contexto maior. O conhecer o contexto maior, porque funciona como um mapa. Então, o contexto da mensagem do livro são um mapa para você entender por que isso aqui é sim uma canção de amor. E no caso, que contexto é esse em que está Isaías 5? É a segunda visão de Isaías. Vamos falar primeiro da primeira visão, que é o capítulo 1. No capítulo 1, você tem um contexto de muita condenação. Lá em Isaías 1:4, fala, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. No entanto, a palavra raça que está aqui no hebraico é semente. A vinha de Isaías, o problema dela era a raiz, era a cepa, era a semente. Ela recebeu tudo o que precisava e ela deu uva que não presta porque ela não prestava, a semente. Pois é disso que Isaías começa na sua primeira visão, chamando o povo raça, semente, zera de malignos. E quando chama nação pecaminosa, não usa o termo para povo em hebraico, que é o povo, o meu, o am. Usa goi, os gentios. Está dizendo que Israel está tão corrupta que ela é uma semente de malignos e se transformou como as nações que não servem a Javé. Uma nação como qualquer outra, como os assírios ou os egípcios. Tem condenação na visão de Isaías 1. Mas tem promessa de purificação. Lá no versículo 25 de Isaías 1 diz, voltarei contra ti minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Potassa é um mineral que você extrai do Mar Morto, que banha o deserto da Judéia, e serve para limpar. Potassa, isopo, várias coisas. Os egípcios usavam esses minerais para mumificação. E então tem uma promessa de purificação, mas ela dói. Acrisolar a prata, purificar com potassa, tirar as escórias, é dor. Então, a primeira visão de Isaías, ela tem condenação, mas tem uma promessa de purificação. Você vai sair melhor do que entrou. E tem a segunda visão de Isaías, que são todos esses capítulos, 2, 3, 4 e 5. É a segunda visão de Isaías. E ela tem uma mensagem parecida com isso. Também tem juízo. Por exemplo, no 2,19 diz, os homens se meterão nas cavernas das rochas ante o terror do Senhor, quando ele se levantar para espantar a terra. É juízo contra a idolatria dos povos. No 3, vou virar aqui a página, no 3, versículo 13, continua. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresentar para julgar os povos. Vai rodar todo mundo. Jerusalém, Judá, Israel Norte, Aram Damasco, Assíria, todos pecaram. A semente maligna em todos os povos, em Israel, que não deveria ser, porque tem a palavra do Senhor, virou semente maligna. É uma nação de pecaminosos, nação de pecadores. Aí continua que também tem fins de purificação. Então a segunda visão de Isaías ela é maior, mas tem um paralelo literário com a primeira visão. Que nós vemos aqui no capítulo 4, versículos 2 e 3, que tem um fim de purificação. Naquele dia, o renovo do Senhor, e renovo é uma figura agrícola, é um rebento, é um ramo novo, é um pedaço de galho. O renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel forem salvos. Orgulho e adorno, então já não são uvas más. É sória, que é uva boa. Naquele dia.
E os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos. E esse ramo novo, linguagem agrícola, é que vai preparar o caminho para o texto que nós lemos hoje, que é Isaías 5:1-7, que está dentro ainda desse sermão. Ele tem a visão e prega a visão. Então, o capítulo 2, 3, 4 e 5 é um sermão de Isaías. É um sermão. Então, está falando que a semente é maligna, que vai purificar com potassa. Linguagem agrícola. Está dizendo que Deus vai espantar a terra, mas que vai ter um renovo. Vai ter um ramo novo que vai surgir. Linguagem agrícola. E agora entra essa canção de amor que nós lemos. A gente chega ao capítulo 5. Então você tem essa parábola da vinha do Vale de Sorek, que é o que a gente está estudando hoje, e você continua até o fim do capítulo 5, são os vários ais. Porque a justiça social foi mal com os pobres, foi mal com os oprimidos, foi muito idólatra, é um culto hipócrita, etc. e tal. E a linguagem agrária continua. Porque lá no versículo 24, capítulo 5, 24, diz que pelo que como a língua de fogo consome o restolho, a erva seca se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão. Ele tinha acabado de cantar que o problema vinha da cepa, vinha da semente, vinha da raiz dela. Ela recebeu tudo o que precisava para frutificar e não frutificou. A sua raiz será como podridão. E aí nós chegamos à terceira visão, que é Isaías 6. Interessante que essa visão ela é a primeira na ordem cronológica. Se eu fosse pegar esses textos todos e organizar, sem ter contextos maiores, esse seria o capítulo 1. Porque é aqui que Isaías é chamado para ser profeta. Se você for ver Ezequiel e Jeremias, é aqui que começa o livro deles. É o chamamento. Esse aqui é o capítulo em que Deus chama Isaías para ser profeta. Eu acho que Isaías colocou esse capítulo aqui de propósito. De propósito. Porque este capítulo também fala da linguagem agrária que se vê aqui. E ele é o último que fecha um conjunto de visões antes do intervalo. Porque depois daqui não tem visão. Tem relato histórico, que Israel e Síria estavam tramando para invadir Judá. Mas antes de falar disso, ele termina o último versículo, Isaías 6, diz o quê? Que como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Isso aqui é interessante porque a gente começou com semente de malignos. E a gente está terminando com semente santa. O que mudou? Alguma coisa mudou aqui. E no meio disso está essa parábola, está essa canção de amor. O que mudou foi que Deus exerceu o seu juízo. Deus exerceu o seu juízo. O juízo, ele é um ato divino de amor para com seus eleitos. Você não pode separar o amor de Deus da sua justiça. Você pode até distinguir, mas nunca dissociar. O agricultor aqui, ele não é tolo. Ele sabe que... Aqui ficou muito pequeno, vou precisar ver aqui, com licença, gente. O agricultor, ele não é tolo. Ele sabe que o problema da vinha não é que tem um pouco de bom nela, é só tirar o que é mal, que ela vai e brilha. Não é. Não é queimar a impureza dela, a parte que não frutificou, que pronto. Ele sabe que o problema da vinha está na sua raiz. Ela parece, a sua imagem, a sua ímago, ela parece sorek. Mas o fruto dela, a condição dela, é de uma uva brava, selvagem, arredia. Porque assim somos nós também. Nós temos a ímago daí porque somos criados à imagem de Deus. Mas na nossa condição de homens caídos, nós não damos bons frutos. Não é à toa que Isaías disse que a vinha do Senhor é Judá e Jerusalém. Não é à toa. E então, o que ele faz com o que restar da vinha? Porque alguma coisa sobra. O juízo de Deus, ele não é um juízo devastador, completo e categórico. Não é. Ele sempre promete um renovo, promete que sobra uma semente santa. O que ele faz com isso? Ele planta de novo? Não. Porque ele sabe que o problema é justamente ela. O que ele vai fazer é enxertá-la num rebento que é realmente puro e que vai frutificar. Não vai ser descartado tudo, mas aquilo que sobrar da purificação, do juízo do Senhor, vai ser enxertado numa vinha nova. E essa vinha que é prometida em Isaías. Virem aí para Isaías 11, quando ele tem outra visão.
Isaías 11, os 2 primeiros versículos, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Soa familiar? Soa familiar? Em quem é que aquilo que sobrou do juízo de Deus vai ser enxertado? Vai ser em ninguém menos que em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele fala que ele é a vinha, em João 15, 1 e 2, e ele fala, eu sou a videira, ele está falando duas coisas aqui. Primeiro de tudo, ele está usando um recurso que ele usa todo ao longo do livro de João, que são as declarações do eu sou. O que é o eu sou? O eu sou é Deus, é o nome de Deus. Quando Deus se revela a Moisés, ele fala, eu sou o que sou. Então, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a água viva. Eu sou a videira. Eu sou a videira. É nele que nós devemos ser enxertados para dar bons frutos. Então, por que isso aqui é uma canção de amor? Ela é uma canção de amor porque o juízo divino não nos deixa sem esperança. Não a nós, que amamos a Jesus. Judá continuava com esperança, a Síria talvez não. Mas o povo de Deus, sim. Ou uma canção de amor porque o agricultor não nos deixou a nossa própria sorte. Ele não queimou tudo e depois deixou o rebento lá solto para ser plantado de novo e dar os mesmos erros. Não, é uma canção de amor porque nós podemos frutificar se estivermos unidos à videira verdadeira. E é uma canção de amor porque tudo o que é necessário para estarmos unidos à videira verdadeira é fé e nada mais. É fé. E isso daqui é uma mensagem tão louca, Paulo diz que isso é loucura, que os judeus aqui não escutaram Isaías. Quer dizer que é só me arrepender? É só isso? Mas é justamente isso que é mais impossível para aquele que tem uma raiz de pecado. É só isso mesmo. Isso é loucura. Quando João Batista pregou, João Batista, filho de um sacerdote que servia no templo, portanto, filho de um saduceu, dizia, arrependei-vos e crede no evangelho, isso seria loucura para os amigos do pai dele. Basta se arrepender, não tem sacrifício? Não tem uma oferta para se fazer no templo? Não, é arrependimento. É por fé. É por isso que nós brigamos 500 anos atrás contra uma estrutura corrupta de uma expressão da igreja e seguimos nosso próprio caminho e celebraremos agora de 31 de outubro os 500 anos da Reforma Protestante, os 505 anos da Reforma Protestante. Porque é por fé que nós somos unidos a essa videira e ninguém pode tirar isso de nós. Você pode dizer, mas eu não tenho nada a oferecer para Jesus. É só fé, mas é tudo o que ele quer. Ele não quer mais nada do que isso, ele só quer você. Ele só quer você porque não tem como você conseguir frutificar se não estiver unido a ele. Então, quando nós lemos Isaías 5, 1 a 7, quais são as lições que nós tiramos aqui? Que eu espero que agora vocês vejam porque esse é um dos meus textos preferidos. Então, a primeira coisa é que o problema do homem está na raiz, está o pecado. Não é que algumas vezes eu peco, outras não. É uma questão de condição. É uma questão de condição. Assim como você não vai ver uma cadela parindo no bezerro, nem uma macieira dando banana, é uma questão de condição. Alguém que tem uma natureza de pecado vai gerar pecado. Tem que ser transformado. O contexto maior do texto bíblico deve ser considerado. Então, você vê, 2, 3, 4 e 5 são capítulos grandes aqui em Isaías. Isso é um sermão só. Você pode quebrar o texto para fins de estudo, mas você deve lê-lo em seu contexto todo, para entender por que isso é uma canção de amor, por que isso é esperança para nós. Nós não somos deixados para queimar, porque o rebento que sobra depois do juízo de Deus é enxertado em Jesus. Terceiro, o juízo de Deus é um ato de amor para com seus eleitos. Ou seja, não é que ele está zangado conosco, é para o nosso bem. É o martelo que molda o metal. É o fogo que purifica o ouro. É a potassa que limpa das imundícias. É o fogo que limpa o terreno. Então, o seu juízo e o seu amor são distinguíveis, mas não inseparáveis. Sempre que alguém fala, Deus é amor, então ele não vai fazer isso, peraí. Justiça e amor têm de estar em equilíbrio, porque elas não se separam. Se você pende para um lado, você cai em legalismo. Se você pende para outro, você cai num Deus que é injusto e universalista. É muito importante manter esse equilíbrio.
E também o juízo de Deus mostra a nossa completa incapacidade de frutificar bem por nós mesmos. Foi isso que Isaías disse. Nada deixou de ser feito por vocês, ó Israel, ó Judá, ó Jerusalém. E ainda assim vocês deram uvas bravas. E isso, por sua vez, nos aponta para a necessidade. Como é então que eu vou escapar da ira vindoura? Como é que eu posso frutificar sorek e não uvas selvagens? Aponta para Cristo, que é a videira verdadeira. Se eu quiser dar frutos bons, se eu quiser dar uvas boas, se eu quiser dar sorek, eu tenho de estar na videira verdadeira. E apenas a fé em Cristo pode nos unir a Ele. Você não consegue comprar, você não consegue barganhar com Deus. Você não consegue adquirir esse mérito, angariar essa bem-aventurança por meio dos seus próprios esforços. Não tem nada dentro das forças de quem quer que seja que possa salvar a própria alma. Isso está além da capacidade humana, porque o homem está caído num buraco do qual ele não consegue sair, a não ser que ele receba por fé aquilo que Jesus Cristo fez. E por fim, isso é uma boa notícia, porque o nosso Deus é um Deus que canta até para dar o juízo. É uma canção de amor, uma serenata para nós. Esse hino, eu imagino que seja conhecido de todos, que um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. A única esperança para a vinha do vale de Sorek é que o que sobrar do juízo de Deus, que entra em ação naquele vale, seja enxertado na videira verdadeira. O agricultor é o mesmo, o agricultor tem interesse que venha a frutificar, ele tem interesse em salvar. Ele mandou Jesus Cristo para isso. Não desperdice o momento que você tem aqui. A bibliografia do estudo e eu encerro por hoje. Reverendo, por favor. Muito obrigado, Natan, por nos lembrar dessa música de amor, mas também música de um amor valioso, né? Porque o amor de Deus, para ser realmente valioso, precisa vir junto com a verdade, a justiça de Deus, né? Muito bom a gente lembrar disso, saber que esse amor nos resgata, esse amor nos transforma. Bom, nós vamos orar a Deus. E eu quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Eu coloquei aqui no chat há pouco que todos aqueles que desejassem compartilhar o motivo de oração podem sempre fazê-lo aqui através do nosso chat. E a dona Nair pede oração pela Priscila. Eu vi que a Regina agradeceu as nossas orações pelo seu irmão Luiz Carlos Ramos. E nós também temos orado pela Angélica, esposa do Ziltinho. Eles moram em Portugal e ela está num tratamento bem importante contra o câncer. Então, quero convidar você para me acompanhar nessa oração. Obrigado, Deus, porque mesmo que nós tenhamos um problema na nossa raiz, e por causa disso, por natureza própria, nenhum de nós pode dar bons frutos. Nós só damos frutos ruins, uvas bravas, como diz Isaías. Mas é justamente por reconhecer isso que nós também temos os nossos olhos abertos, os nossos corações abertos, para reconhecer o amor, a graça, a misericórdia, o perdão que temos em Jesus Cristo, que o Senhor providencia para nós em Jesus. E em Jesus Cristo, o amor e a justiça de Deus se encontram na sua plenitude. E por causa de Jesus Cristo, ó Deus, que é a videira verdadeira, a santa semente, nós temos certeza de que somos ramos, fomos enxertados, temos vida e podemos frutificar.
Obrigado, Senhor, por essa verdade que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vivemos num mundo de muitas incertezas. Vivemos num mundo, ó Deus, onde muitas coisas estranhas, corruptas nos cercam. Mas agora nós olhamos para Cristo, confiamos em Cristo e esperamos de Cristo essa limpeza, essa salvação que já temos, mas que ainda está acontecendo. Porque pela graça estamos sempre sendo renovados, perdoados, até o dia em que seremos para sempre transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos então, ó Deus, a viver essa realidade. Agora, Deus, nós intercedemos por essas pessoas que nós lembramos há pouco, pedindo a bênção do Senhor sobre todas elas. Sobre a Priscila, que o Senhor abençoe a Priscila no tratamento dela. Sobre a Angélica, que o Senhor abençoe a Angélica também no seu tratamento. Sobre o Luiz Ramos, ó Deus, que o Senhor continue com ele. Pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre o nosso país, que o Senhor abençoe os brasileiros, abençoe especialmente os que nos dirigem, os que nos governam, aqueles que estão no mandato, aqueles que estão sendo eleitos para os seus mandatos. Que o Senhor governe os nossos governantes, que o governo do Senhor prevaleça e que nós, igreja, aprendamos, ó Deus, a viver debaixo do governo do Senhor. E nesse mundo, onde às vezes parece que há um desgoverno, consigamos reconhecer o governo do Senhor, sempre, e participar dele com amor, com graça, com misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a ser pacificadores num mundo de tantos conflitos e guerras. No nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos, e com muita gratidão. Amém. E eu quero dizer a você que está conosco, as portas da igreja estão abertas, nós temos aqui hoje um bom grupo, junto com você e esse grupo que está aí com o nosso canal. Deus abençoe sua vida. E você que vai ouvir e participar também mais tarde, em outro momento, outro dia, que Deus também esteja aí com você. Estamos certos que o Espírito de Deus, Ele está em todo lugar, a todo tempo. Então, que Deus nos guarde. E aí, nós vamos ouvir mais uma música de louvor, e depois dessa música teremos então assim encerrado o nosso encontro de hoje. Esperamos encontrá-los pessoalmente aqui também. Boa noite.